Amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 137, por favor. Abramos nossas Bíblias no Salmo 137, esse é o nosso texto. A leitura será feita dos versículos 1 a 4, e o tema da mensagem é: tire a sua harpa do salgueiro. Tire a sua harpa do salgueiro. Salmo 137, versículos 1 a 4, diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois ali, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Este salmo, o Salmo 137, é um dos mais emocionantes e um dos mais tocantes dos salmos. Ele foi escrito pelos judeus que estavam na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída, o templo incendiado, as muralhas derrubadas, e os moradores de Sião haviam sido levados como escravos para a distante Babilônia. E ali então, naquele lugar, longe da sua terra natal, longe dos seus, aqueles homens e mulheres se sentaram e choraram. É um salmo muito tocante. Inspirado neste salmo, alguns poetas escreveram poemas. Por exemplo, o pai da língua portuguesa, Luís de Camões, escreveu esta quadrinha: e se eu quiser cantar em Babilônia sujeito, Jerusalém sem te ver, a voz quando a mover, se me congele no peito. E um cantor evangélico, Sérgio Lopes, compôs toda uma canção em cima deste salmo, chamada Lamento de Israel, que diz na sua letra: quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao Senhor, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Meus irmãos, o povo de Israel era um povo habituado a festas, que gostava de música, que gostava de canções, de celebrações. O povo de Israel era tão festeiro, que até mesmo os 3 grandes cultos que Deus lhes ordenou eram 3 festas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas agora não havia mais festas. Todos os cânticos cessaram, as vozes se emudeceram, os hinos foram substituídos por lágrimas. E lá em Babilônia, eles sentaram e choraram. E nos salgueiros, às margens dos rios, penduraram as suas harpas. Não havia mais louvor,
não havia mais alegria, não havia mais satisfação. E tudo isso por quê? Porque eles haviam pecado. Os judeus haviam se desviado do Senhor. Eles começaram a praticar a feitiçaria, a bruxaria, a invocar os mortos, a consultar os astros, a sacrificar os seus próprios filhos em holocausto aos deuses pagãos. Eles se entregaram à mentira, à violência, à injustiça, e então o castigo veio. O castigo veio. E de uma forma, meus irmãos, pungente, o castigo veio na forma de um cativeiro que os levou exatamente para o centro mundial da feitiçaria, da bruxaria naqueles dias, que era a cidade de Babilônia. Em Babilônia havia um bruxo em cada esquina, havia um feiticeiro em cada rua. Na antiguidade, chamar alguém de babilônio era quase que um sinônimo de dizer encantador, feiticeiro. É como se Deus dissesse: vocês estão buscando feitiçaria, vocês estão buscando bruxaria, muito bem, eu vou levar vocês lá para um lugar onde isso acontece. E quando eles chegaram em Babilônia, os judeus descobriram que em matéria de pecado, eles eram principiantes. Eles eram amadores, eles eram café com leite. E aí eles descobriram: gente, não era isso que a gente queria. E começaram a ter saudades do Deus de Israel, e de Sião, e de Jerusalém. Não é isso que acontece quando um crente se desvia. Não é isso que ocorre quando alguém que tem o conhecimento de Deus se afasta e vai após o mundo e as ofertas do mundo. Esse alguém que talvez se sinta tão esperto, tão inteligente, tão antenado, quando ele chega no mundo, ele descobre que em termos de mundo, ele é um amador, ele é um principiante. As outras pessoas estão muito mais adiantadas do que ele no mal, na trapaça, na mentira, na traição, na feitiçaria, na idolatria, e então ele é machucado, o seu coração é quebrantado. E foi isso que aconteceu com aquele povo. E agora ali estavam os judeus arrasados, e as harpas penduradas nos salgueiros. Mas nem todo mundo que estava em Babilônia, preste atenção neste detalhe, nem todo mundo que estava em Babilônia lá estava porque houvesse cometido algum pecado. Não. Também haviam sido levadas para lá pessoas boas. Nós conhecemos a história de Daniel, amém? Conhecemos a história de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles também foram levados para a Babilônia, embora fossem tementes a Deus. Mas a tragédia se abateu sobre a nação e eles também foram levados cativos juntamente com os seus vizinhos. Então, queridos, às vezes a gente sofre por causa do nosso pecado, mas também há ocasiões nas quais nós sofremos por causa dos pecados dos outros. Porque os outros de alguma forma falham conosco e colhemos aquilo que não tínhamos semeado. De uma forma ou de outra, a palavra do Senhor para nós esta noite é: tire a sua harpa do salgueiro. Se você se encontra como aqueles judeus no cativeiro, ou como Daniel longe de casa, com o seu coração partido, pensando: eu era feliz e não sabia, porque tem um ditado que fala que a gente só dá valor a algo depois que a gente perde, não é? Se você silenciou os seus louvores, se você foi dominado pela tristeza, se você hoje é uma vítima do medo, e se você pendurou a sua harpa no salgueiro, eu lhe digo, meu querido, minha querida, é hora de voltar a cantar, é hora de voltar a sonhar, é hora de voltar a sorrir. E eu lhe dou 3 razões para isso. A primeira razão pela qual você deve tirar a sua harpa do salgueiro é que há perdão da parte de Deus. Deus lhe oferece o seu perdão. Foi isso que Pedro descobriu
Após haver negado Jesus 3 vezes, aquele homem descobriu que se ele amava o seu Senhor, deveria apacentar os seus cordeiros. Mesmo tão distantes, lá em Babilônia, aqueles judeus não estavam distantes do perdão de Deus, fora do alcance do perdão de Deus. Sempre há perdão, sempre há restauração, sempre há esperança quando há arrependimento, quando há quebrantamento sincero. Claro, o diabo não quer que você saiba disso. O diabo quer que você acredite que o seu pecado é tão grande que não tem perdão, que o seu erro é tão grande que não tem conserto. Irmãos, confessar para os irmãos, eu não gosto nem um pouco desse sujeito. O diabo é tão desqualificado que a Bíblia diz que ele tem 2 empregos, irmãos. A Bíblia diz que ele é tentador e que ele é acusador. Antes da gente errar, ele diz que não tem problema, e depois que a gente erra, ele diz que não tem conserto. E é claro que tanto antes quanto depois, ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Então levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, renove as suas esperanças. Você pode voltar a cantar, você pode voltar a louvar, você pode voltar a ser feliz, porque Deus lhe oferece o seu perdão. A segunda razão pela qual a gente deve tirar a nossa harpa do salgueiro é que Deus nos estende a sua companhia, a sua presença, Ele está conosco. Aqueles israelitas, longe do templo, longe de Jerusalém, disseram: nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Nos salgueiros de Babilônia penduramos as nossas harpas. Os que nos levaram cativos nos pediam canções. Os que nos atormentavam nos falavam: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas então os judeus respondiam: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? E eu lhes pergunto, por que não? Eles estavam longe de casa, mas não estavam longe de Deus. Aliás, nesse momento eles estavam mais perto de Deus do que quando estavam em casa, porque eles começaram a se arrepender, e eles começaram a ver o que eles haviam perdido. Meus irmãos, eles podiam estar a milhares de quilômetros de distância da sua terra natal, mas eles não estavam distantes de Deus. Deus estava perto ali deles, Deus estava ali com eles. É claro, eles não deveriam cantar os louvores de Sião para entreter os babilônios, porque louvor não é entretenimento. Mas eles deveriam cantar os louvores de Sião para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor. Não foi isso que Daniel e os seus amigos fizeram? Daniel, Misael, Ananias e Azarias também estavam em Babilônia, também estavam no cativeiro, mas eles não ficaram sentados chorando. Eles não penduraram as suas harpas, eles testemunharam da sua fé. Eles passaram pela fornalha de fogo ardente, eles enfrentaram a cova dos leões, eles testemunharam e louvaram. Outro que não pendurou a sua harpa foi o rei Davi. Mesmo nas horas mais difíceis, em que estava sendo perseguido e injustiçado, ele não deixou de louvar ao Senhor. O profeta Abacuque também não pendurou a sua harpa. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos campos e o gado roubado do curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Abacuque não pendurou a sua harpa. Irmãos, Paulo e Silas também não penduraram as suas harpas. Em Filipos, à meia-noite, com as suas costas machucadas pelo chicote,
com as suas mãos e os seus pés presos no tronco, dentro de uma masmorra, o que faziam? Quem lembra? Cantavam hinos a Deus. E o Senhor enviou um grande terremoto, aquela cadeia se abriu e eles foram libertos. Não penduraram as suas harpas. Meu irmão, minha irmã, não deixe de louvar, não deixe de engrandecer o seu Deus, não permita que as tristezas da vida devorem você, dominem você. Eu lhe digo essa noite, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, tire a sua harpa do salgueiro, é hora de começar a louvar, porque louvar é já começar a vencer. Anote isso, registre isso, saiba disso. Louvar é já começar a vencer. Deus tem uma vitória prometida para a sua vida, mas você não precisa esperar o cumprimento dessa promessa. Você pode acreditar nela e começar a louvar desde já. Você sabe, quando os judeus escreveram o Salmo 137, eles estavam prisioneiros lá na Babilônia. Mas isso não durou muito tempo. Poucos anos depois, o Império Babilônico foi destruído. A cidade de Babilônia foi varrida do mapa. Na verdade, o povo babilônio foi destruído da face da terra. E aqueles judeus retornaram para Jerusalém. Eles reconstruíram a cidade. Eles reconstruíram o templo, e ali, o próprio Deus feito gente, o Senhor Jesus Cristo, ensinou, caminhou, morreu e ressurgiu. Aleluia! Meus irmãos, as coisas que Deus faz. Quando uma história é escrita pelo dedo de Deus, o final é feliz. Então, por favor, não fique procurando a sua felicidade no espelho retrovisor da vida. Era isso que os judeus estavam fazendo. Eles sentaram, choraram e disseram: que saudades de Sião. Mas nós precisamos olhar para a frente, para a vitória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Há uma frase muito bonita de Charles Spurgeon, um famoso pregador inglês, que eu gostaria de deixar com você. Charles Spurgeon disse o seguinte: quando bendizemos a Deus por suas misericórdias, nós as prolongamos, e quando o bendizemos pelas misérias, normalmente lhes pomos fim. Queridos, Charles Spurgeon foi um homem que sofreu de depressão durante toda a sua vida. Isso lá no século XVIII, século XIX, quando não havia remédio para a depressão. Não havia tratamento para a depressão, você pode imaginar isso? Mas aquele homem ainda assim foi poderosamente usado por Deus. E ele nos deixou este conselho, retirado da sua própria experiência: quando bendizemos a Deus por suas misericórdias, nós as prolongamos. E quando o bendizemos pelas misérias, normalmente lhes pomos fim. Então, seja na alegria, seja na aflição, bendigamos ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor, confiemos no Senhor, louvemos ao Senhor, irmãos. Está na hora de tirar a sua harpa do salgueiro. Talvez alguma coisa ou alguma pessoa tenha calado a sua voz, silenciado o seu louvor, roubado a sua alegria. Quem sabe você tenha pendurado a sua harpa no salgueiro, porque você cometeu erros e hoje a sua consciência lhe acusa, e você não consegue mais cantar com alegria, você não consegue nem mais viver com alegria. Quem sabe você tenha pendurado a sua harpa no salgueiro, porque a vida, com um golpe, atirou você ao chão. Você sofreu uma decepção, um desapontamento, uma traição, um problema tão grande, uma enfermidade tão grave, uma luta tão tremenda,
que o seu humor se tornou em sequidão de estio e você se fechou, e agora as próprias pessoas que convivem com você sentem falta do seu sorriso, sentem falta da sua alegria. Meu irmão, minha irmã, é hora de tirar a sua harpa do salgueiro e começar a louvar ao Senhor. Não espere vencer para cantar, comece a cantar e a vitória virá. Isso é tão certo como a cada noite escura se segue uma manhã de luz. Você está triste por conta de pecados? Há arrependimento, há perdão, tire a sua harpa do salgueiro. Você está triste por dificuldades que a vida colocou no seu caminho, a presença do Senhor está com você, Cristo não te abandonou, tire a sua harpa do salgueiro. Você está saudoso, pensando nos bons tempos que viveu e que não voltam mais, na pessoa que partiu, na condição que você teve, na saúde que um dia desfrutou. Olhe para a frente, a vitória reservada para você. Tire a sua harpa do salgueiro e comece a exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou o seu próprio Filho para que você tivesse vida, vida abundante na terra, vida eterna no céu. Amém. Deus nos abençoe.